Muito obrigado por fazer parte desse primeiro Éden, que é o primeiro encontro de ninguém. É, Foi uma loucura que deu certo, que quando a gente inscreveu lá atrás, foi um projeto que foi inscrito e está com o incentivo do Cultura Presente nas Redes 2. E quando foi inscrito, a gente ficou na dúvida se ia funcionar ou não, se o pessoal ia comprar a ideia ou não. E a gente acabou sendo aprovado no segundo momento que a gente inscreveu. E agora a gente está se encontrando aqui nessa reunião para a gente trocar alguns textos nossos, trocar algumas criações nossas, poesias, crônicas, o que a gente quiser. É o encerramento de uma bateria de vídeos que eu postei no YouTube e no Instagram durante 2 meses, que foi no ano passado, e agora a gente está encerrando com esse encontro aqui online. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu, que está aqui comigo nesse primeiro encontro de ninguém. E o texto que abriu o projeto, eu vou ler ele aqui agora. É um texto jocoso, uma brincadeira. Eu não sou ninguém, você também, não faz mal bater um papo assim gostoso com ninguém, sem saber nome, cadeira em que senta, muito menos se tem ou não tem algum vintém. O importante é entreter e fazer bem, seja lá o que for feito, ensaio para fazer neném ou projetos para levar a vida além, o importante é ser de fato um belo de um ninguém. Ninguém muda a vida de ninguém, ninguém tem autoridade para falar mal da vida de ninguém, ninguém leva nada de ninguém. Mas se um ninguém se sente sozinho, ele deseja uma companhia, mesmo que de um ninguém. Nada, nada, ninguém junto pode ensaiar para fazer neném e, quem sabe, nasce alguém ou ninguém. Tá aberto, então, a sessão de textos. Aqui é para a gente falar sobre, como eu postei nessa última postagem chamando para esse dia da reunião, eu fiz uma provocação que foi feita durante todas as postagens também, que eu pergunto, a pergunta era, né? Como você está se sentindo hoje? Os textos normalmente surgiram, essas poesias todas, na vida como um todo e principalmente na pandemia, partia de como eu estava me sentindo. A escrita, para mim, ela vem muito da vida real, do que eu estou sentindo, do que me atravessa, daquilo que está acontecendo na sociedade. Então, a pergunta principal era, como você está se sentindo? E aí, além disso, eu fiz uma sequência de perguntas na postagem, que eu vou ler aqui agora para poder reverberar em vocês e ver se tem a ver com o texto que vocês vão propor para hoje, que é: quem é você e quem são os outros? Como você está se sentindo hoje? Nesse exato momento, onde estão os outros? Será que na casa deles também lancham na frente da TV? Será que lá dorme louça suja na pia? Será que os espíritos que visitam a pia suja são os mesmos lá e aqui? E a sola do pé está lavada de quem foi deitar? Trocaram o filtro da foto no Instagram e por aqui no Instagram jorram likes. Mas a vela do filtro da pia foi trocada ou está pingando, feito conta-gotas? Quantos anos você tinha quando parou de sonhar depois de desligar o despertador? Qual o tamanho do seu desejo? Eu não sou ninguém. E você? Quem é você? Como é que você está se sentindo hoje? Compartilhei um pouquinho de como é o meu processo de criação. Eu queria convidar a gente para fazer. Foi pensado eu pensei numa dinâmica assim. Até agora li o que eu queria ler e falei o que eu queria falar. E aí eu queria propor um sorteio agora para vocês falarem do número de 1 a 56, para eu poder ler uma poesia e se eu lembrar, como eu falei, ela sempre partiu daquilo que eu estava sentindo, que estava me atravessando. Eu pretendo lembrar sobre o motivo. Se eu sentia que tudo aquilo que me atravessou, eu lembro, né? Provavelmente. Então, eu vou falar sobre essa poesia. O primeiro que escrever aqui no chat um número, eu vou pegar, rodar as páginas aqui e vou ler a poesia que bater na hora que eu rodar. E aí vou tentar lembrar e falar um pouquinho sobre ela rapidamente, para depois a gente abrir a sessão de cada um falar a própria poesia. 33. Foi a Jéssica primeiro? 33. Vamos ver. Calma aí, tô chegando. 33. Pronto.
Deixa eu... Lembro. Close. Perdão? Lá vai. Muito legal ter sido essa. Quando ainda no Tocantins, subia no muro, roubava manga, mangava de quem caía, caía de rir no chão, saía para catar mangaba, sempre com um facão na mão. No caminho, o facão arrancava um tucum, dois, três, um montão. Comia o palmito alvo e, em busca de água docinha, quebrava o coco no dente. Saía sem um centavo, passava pela vizinha e ela sempre com o sol nascente. Voltava com um lombo quente, mas com a lua seguindo a gente. Tempo bom, tempo diferente. É, Isso estava no Rio. Eu estava no Rio já há muito tempo, há 6 anos que eu estava no Rio, tem a data aqui. E aí eu lembrei, era aniversário do Tocantins e eu quis escrever alguma coisa da minha memória, assim, do que eu... E aí narrando um dia, onde eu morava tem muito mato, rua de terra, então eu lembrei de como era um dia, como foi um dia, na verdade, várias vezes a gente fazia isso, mas como foi um dia em que a gente fazia o clube do Bolinha, que a gente ia lá e pegava essas latas grandes de tinta, latas de 18 litros, assim, e aí a gente enchia de mangaba, enchia de tucum e fazia o clube do Bolinha, e a gente saía com o sol nascente. Eu lembrei de uma vizinha, claro, que morava na frente, e foi uma delícia lembrar dessa época em que eu morava em Palmas, Tocantins, e gostei da brincadeira, da palavra. A gente pegava mangaba, é, e a gente mangava, e a gente roubava manga, e achei tudo isso fez sentido para mim, e aí era tudo que a gente fazia. Roubava a manga do vizinho, mangava dos outros, que ia zoar os outros, e pegava mangaba no meio do mato. E agora está aberta a sessão de textos de vocês, de poesias de vocês. Quem vai ser o primeiro? Eu determino ou alguém já vai? Se tiver alguma contribuição, alguma pergunta sobre esse texto que eu acabei de ler também, está valendo antes da gente ir para a sessão de textos. Essa parte a Posso? gente Tá bom. pode. Pode. Espera aí, deixa eu Vai achar ser. aqui que eu separei. Tá, vou ler. Ela nasceu filha do Verbo, engrandecida pelas miudezas que a rodeavam. Fazia romance de folhas secas prestes a cair. Tinha mania de estender a alma para alcançar as maravilhas do nada e buscava desenfreadamente explicações para as vontades descabidas do tempo. Dançava com as palavras e transformou seu corpo em morada da arte. Não aceitava amores pela metade e então se conquistou por inteiro. Voava para dentro da vida, aceitava partidas e chovia no olhar. O mar secava as feridas. Ela carregava o sol como amuleto. Quando morrer, ela quer virar poema. Eu escrevi essa numa época que eu estava muito aficionada por Manuel de Barros, assim, que ele é esse poeta que tem essa coisa de pegar as coisas mais simples, né? As miudezas, todas as coisas, e ele fala que as miudezas engrandecem ele, né? Então eu estava muito aficionada por ele, tudo meu era muito de inspiração nele, assim. E eu não lembro exatamente qual foi a época que eu escrevi, mas provavelmente devia estar passando por alguma questão assim, sofrendo com alguma coisa. E, e tinha essa coisa da arte sempre me salvar, né? Tanto o teatro, quanto a poesia, quanto a dança. Então, era isso, era uma época de muita leitura de Manuel de Barros e muita tristeza a arte, todas as formas de arte, sempre salvando, né? E é isso, esse final heróico, né, que eu sempre propunha para as protagonistas mulheres das minhas poesias.
Falava quando morrer ela quer virar poema. Posso falar qual foi a coisa que me atravessou no meio do caminho quando você estava lendo e que tem tudo a ver com o Hum, que você explicou agora? hum. Eu pensei assim, quem foi embora? Foi isso que eu pensei, quem foi embora? Eu não sei se alguém foi embora no momento que você escreveu isso, mas achei. Eu também não lembro, Aí você falou que foi mas sofrimento, eu pensei é. que alguém tinha ido embora. É. Um momento de silêncio agora para o próximo. A absorção. Pode ser eu. Deixa eu. Peraí. Hum. Você não tem que se domesticar. Não tem que se esforçar para caber no molde do outro. Não tem que se encaixar e não tem que acertar o tempo todo. Você nasceu para ser protagonista e escrever a sua história. Quantas vezes for preciso rascunhar, errar, recomeçar, mas nunca apagar. Veio a esse mundo para escolher todos os dias, deitar no travesseiro e ter a certeza de que só você pode ser tudo o que já sonhou para si. É, voltou? Voltou. Então, eu escrevi esse texto, foi no meio da pandemia, porque eu estava muito nesse processo de não querer me encaixar, de me conhecer, de me entender. E, e aí eu foi uma descoberta, uma redescoberta. E, e aí eu fui e aí eu fui entendendo meio o que era eu e como a Agatha falou, sempre a arte me salvando, salvando nós, né? A gente nos salvando e e aí eu escrevi e foi o meu rascunho que eu sempre guardo, um dos meus rascunhos. E trazendo de novo protagonismo, força, só isso mesmo que eu ia falar. Eu acho que a pandemia foi um momento assim de muita criação, né, artística, uma criação artística muito intensa, né, de quem é artista e de quem não é, se descobriu também artista, né, porque foi uma das coisas assim que eu acho que quem não escrevia começou a escrever, quem escrevia começou a se aprofundar nas escritas, né, ou sei lá, ou na dança, ou no que fosse, que foi uma coisa realmente que era a única coisa que, né, que a gente podia fazer. Então é bem legal ouvir assim o relato da Jéssica. Próximo, Rodrigo Nice? eu vou explicar antes para poder ficar, para poder, acho que, porque eu vou ler ter algum, enfim, fazer mais sentido. Esse é um trecho de um solo, de um personagem, né, de uma pessoa que procura um amor a qualquer custo. E aí a última cartada dele final é ele fazer um show onde ele vai se declarar para uma pessoa e ele vai expor todas as pessoas que ele já se relacionou. Só que a única regra dele é, ele não vai dizer o nome de ninguém, ele só vai dizer siglas. Então, nesse momento, ele está vivendo o momento de balada, momento de álcool, de drogas, e ele se dá conta de que ele não vai ter ninguém, que ele está sozinho. E agora eu vou começar para ter esse sentido. Naquela época, eu tinha uma vida de merda. Eu tentava colocar na minha cabeça que eu estava me divertindo, mas eu nunca me senti tão vazio. E nunca vi tantas pessoas vazias juntas. Não que fosse culpa delas. Elas provavelmente também só estavam tentando se convencer que estava tudo bem. Eu acho que todo mundo sabe que as coisas na vida são passageiras. Passageiras como FP, como TCC, como CG, como RP, ou como foi JK, FHC, KFC, seu nome no SPC.
Sabe aquela frase cafona de motorista de ônibus? Tudo na vida é passageiro, mas entender isso na prática dói. Ninguém começa a se relacionar achando que aquilo um dia vai terminar. E vai terminar, né? Porque por mais que os dois passem a vida inteira juntos, um dia chega a hora de um e o outro fica. E aí, quem sabe, eles vão se reencontrar numa outra vida. Ou então, talvez a missão deles se cumpriu aqui, nessa vida mesmo. É muito fácil teorizar quando é sobre um relacionamento do outro. E você pensa que no passar dos tempos as despedidas vão ficando mais fáceis. Talvez, em alguns casos. Mas em outros, você ainda vai chorar deitado no chão da sua sala, não importa o quão maduro você seja. E esse aí é recente, esse texto é do ano passado, do ano retrasado. Acho que é de 2000, é de antes da pandemia, se eu não me engano. 2020. E é isso, né? O momento em que a pessoa tem um momento de sanidade, né? De consciência sã, de que, tipo assim, já que eu tô na merda, já que eu tô aqui nesse poço, se eu não me acolher, quem vai me acolher? Então eu vou me dar essas palavras de acolhimento, assim. Eu acho que, no fundo, a pessoa quer dizer isso. Fala assim, mesmo que eu encontre o amor da minha vida, vai acabar. Então, por que que eu tô me preocupando tanto com uma coisa que vai acabar? E com humor. E com humor, com certeza. Porque qual é a graça da vida, né? Se a gente não ri das nossas dores de cotovelo. E não que tenha a Tem que ver com o fazer piada. assunto, mas tem que fazer piada. Imagina, a gente está falando de dor de cotovelo, de sofrer, né? E vou apresentar que chegou aí mais cedo um pouquinho a Catarina. A Catarina entrou, ela ficou quietinha porque ela viu já a dinâmica que o pessoal estava fazendo, ela deve estar ouvindo. Catarina, já entendeu a dinâmica, né? A gente está lendo nossos textos e está comentando, tanto quem quiser comentar sobre o texto do outro, e principalmente a pessoa que leu o texto, ela mandou um coraçãozinho agora, que fofo. E quem leu, comenta o próprio texto logo depois, como surgiu, de onde veio, é, do que se alimentam, onde vivem. E agora vai ser Gabi. Vitor ou Catarina? Gabi! Ai, meu Deus. Tá, gente, peraí. Opa, peraí. Onde fui posto, ali não. Peraí, eu pulei uma parte, de novo. E onde quer que eu não estou. Onde fui posto, ali não quis ficar, porque era muito pouco e era demais. E também por não ser o meu lugar, que era bem na frente e era lá atrás. Se não houvesse lugar onde eu quisesse estar, isso seria fácil. Não, é que eu fujo de tudo que parece ser fácil e para toda solução dou sempre um jeito de achar um problema. E diante do que está se resolvendo, procuro outro para tirar a teima. Só me interessa o que não compreendo. Só amo o que não sei e não se explica. Não quero ir aonde vou, mas vou. Estou aqui e não sei onde isso fica. E onde quer que eu esteja, eu não estou. Então, gente, esse texto não é meu. Como eu não sou de ninguém, eu não sou ninguém, eu não me achei é, capaz de falar alguma coisa que eu já tenha escrito aqui na vida, porque eu não sou ninguém. E eu tenho dificuldade de expor as minhas coisas. Quando eu escrevo um texto, ele fica lá guardado para ninguém ler, entendeu? Ele fica onde ninguém vê. E eu, então, escolhi esse texto aqui para ler para vocês, porque eu achei que eu não conseguiria colocar nada meu aqui, e eu também não queria ficar de fora dessa. E esse texto é do Paulo Henrique Brito. Então é isso, gente. Meu texto não era meu, tá? Eu Yeah. roubei. Você roubou. Não, você não roubou, né? Que você acabou de apresentar o autor, citou ele depois no final. Mas você fala. O texto é até no gênero masculino, eu acho que começa. Eu acho que tem alguma coisa que aponta que ele seria Onde fui posto, ali não quis ficar. proposta, posto.
Aí, se você dissesse que era seu, também podia ser, né? Às vezes eu tô falando alguma bobagem aqui agora. Mas não é, né? Conhecendo. Licença poética, né? É. Mas então, essa negócio de criatividade, né? De criar, de onde foi, isso é realmente um bloqueio meu, assim, de ter coragem de me expressar e expor. Que talvez para o meu caderno lá sozinha, ok, posso escrever e tudo bem, mas para expor, acho que em tudo na vida eu sou um pouco travada assim para expor. Então, esse negócio da criatividade, eu acho que não é nem só da criatividade, eu acho que é da coragem. Eu acho que é a coragem, é isso. A ausência do medo, né? De não ser julgado, de não ser. E na verdade é uma bobagem, porque aqui, quando vocês todos leram, eu não julguei ninguém, eu achei tudo legal, eu me emocionei, eu me diverti. Então, mas eu tenho essa trava aí, esse probleminha. Então, no final do primeiro encontro de ninguém, a gente vai ver a Gabi. Vamos todo mundo se seguir no Instagram aqui, galera. Vai ver a Gabi postando nos stories um texto dela. Ah, E plasmamos no universo agora. A gente quer assistir um texto seu, Gabi. tá bom. Ouvir. Bom, eu só vou comentar o que passou, lembrando ainda do que era esse texto. Parece que é alguém que se incomoda muito, né? Que não sabe para onde está indo, que está perdido, que onde está não quer, para onde está indo não quer ir, onde está também não está feliz. É uma insatisfação eterna. E acho que, bom, eu já em vários momentos da vida me senti exatamente assim, mas graças a Deus não tenho me sentido nesse momento e espero não me sentir mais vezes, porque toda vez que eu me senti assim foi muito ruim. Quero saber se Vitor Martinez tem um texto, se não tem, se vai compartilhar algum texto com a gente de outro autor, outra autora. Ele não te ouvimos. Inception. Bem, na verdade é Uau, tudo. mágica! É mágica! Caraca, eles saíram de um lugar e de repente estão juntos. Eu tinha um texto que eu amava, que ele falava sobre mentira, mas agora nessa sessão, pô, eu não sei se eu vou saber recitar. Mas hoje, eu vindo da aula, né? Fiz a aula de maquiagem, é, no meio desse monte de folhas e maquiagens que eu vi, que eram desenhos, eu achei, olha que coisa, né? É uma poesia. E eu não estava nem contando ler. Mas isso aqui, só para explicar. Eu fiz um curso de palhaço com um casal maravilhoso e ela sempre instigava a gente a falar o nosso pior. O que é o seu pior? O que que é o seu, né? O que é o seu lado ruim? Isso foi antes da pandemia. E, de certo modo, isso foi muito terapêutico para mim. Enfim, é uma coisa meio de criança, assim, mas não vou ficar me julgando, só vou ler. Eu sou muito preguiçoso. Eu gosto de deixar tudo para depois. Às vezes sou espaçoso e, por outros, coloco a carroça na frente dos bois. Porém, quando eu quero fazer, faço tudo direitinho. Sou estudioso, talentoso e até bonitinho. Muito ligado às artes, gosto daquilo que me move. Adoro um romance e tudo que me comove. O meu maior defeito é procrastinar. Sou ansioso, hipocondríaco e com uma preguiça de matar. Uma coisa que eu não sou é cabeça dura. Teimoso é quem comigo teima. Se não gosta, então me atura. Sou carinhoso. Por isso eu estou dessa forma de ursinho. Ligado à família, sei que sou muito fofinho. Gosto de trabalhar, sou muito criativo. Quando tenho que criar, fico muito pensativo. Gosto de ter total controle de tudo. Se eu não gosto, não falo e fico mudo. Sei que sou muito comilão, bagunceiro e birrento. Não mexe nas minhas bagunças, senão eu fico muito rabugento. Sou educado, brincalhão e sorridente. Gosto de dialogar, sei que sou paciente. Determinado, tenho solução para qualquer dilema. Sapiente, resolvo qualquer problema. Enfim, é isso. Mas a graça do texto era você se expor como palhaço e falar assim, olha, esses são os meus defeitos. E isso, para mim, até na questão do texto, né, essa
transposição do que a gente está sentindo para o papel, seja num diário, seja numa poesia, num texto, isso é tão importante que ele faz com que esses sentimentos que estão, eles ou se expandam, ou que, de certo modo, eles se acalmem, né? E a gente fica mais tranquilo, porque eu expressei o que eu estava com vontade de dizer. E esse texto aqui, a gente falava na frente de todo mundo, com o nariz, então era muito, além da exposição, era muita exposição. Então, estou me expondo aqui sem nariz, então sendo ótimo. É muito legal a possibilidade da gente materializar o sentimento, a sensação, a opinião, o que quer que estiver atravessando a gente, parece que na hora que a gente coloca no papel. Ou faz mais sentido e a gente escolhe o que fazer com isso, ou faz menos sentido e já dói menos se for dor, ou faz mais sentido e é mais alegre quando é alegre, mas a gente materializa aquilo no papel, sai de um looping da cabeça nosso, de um julgamento, de uma massa amebosa do pensamento que fica meio turvo, e aí vai para o papel, a gente concretiza aquilo de alguma forma, transforma em poesia, em arte, é divertido, é gostoso de ouvir, de compartilhar. E eu acho que a gente passa até a entender melhor, né? Depois que a gente consegue colocar o pensamento, o que a gente está idealizando, quando transcreve, acho que a gente passa até a entender melhor aquilo que Tem estava acontecendo. tem o movimento da escuta também, né? Porque às vezes a gente visualiza o texto, mas quando a gente escreve e escuta ele, aí ele toma outra forma, né? Então, é importante a gente colocar isso que a gente escreve na voz, né? Se ouvir falar. Isso é um exercício muito importante. Vou botar aqui no- Falou alguma vez, não sei se foi alguém famoso ou se não, mas isso ficou muito na minha cabeça, assim, que isso é até legal para Gabi também, que ele fala que a pessoa falou que o texto ele só se acaba, né? Ele só termina o seu ciclo de vida depois que alguém escuta, né? Então, assim, é o processo de escrever e passar para outra pessoa, né? Para que a outra pessoa também escute e tenha a sua interpretação. Acho que foi o Diogo Liberano que me falou isso. Que a outra pessoa tenha a sua interpretação sobre ele, né? Você dá direito de outras pessoas também interpretar. É como se ele, na sua gaveta, ainda o ciclo de vida dele, né? Ele precisa completar esse ciclo. Outra pessoa, tem que dar oportunidade de outra pessoa ouvir e interpretar e amar e odiar, se fazer. Eu acho isso bonito. E aí eu lembrei que o Vitor falou, achei legal. É mesmo. Tentando achar esse texto, porque eu gostava muito. É outro que, se eu achar, eu ainda falo hoje. Vou passar para o próximo. O que você acha? Agora sim, olha ela! Eu falei com o microfone fechado aqui. Catarina, estava ouvindo tudo, né? Você tem um texto para compartilhar com a gente, para a gente ter a graça de ouvir? Então, eu estou um pouco desavisada, um pouco despreparada, e eu não tenho exatamente um texto, mas eu queria evocar, na verdade, aqui talvez as literaturas ou a literatura mais importante que a gente tem na nossa do nosso conhecimento, né? Que é justamente a mitologia grega. E aí eu estava ouvindo a Jéssica falando o depoimento emocionado dela, que a arte salva, né? Que a arte cura. E por uma coincidência ou não, Apolo é uma coisa que eu tô lendo muito, eu tô muito inspirada, assim, que é a mitologia. E o Apolo, além de ser um deus muito bonito, ele era o deus da medicina e das artes. Olha que sutileza maravilhosa, gente. É maravilhoso isso. Na verdade, é basicamente a mesma coisa. Os dois têm o mesmo viés da cura. E eu acho isso tão bonito. Eu ouvindo a Jéssica falando, me lembrou isso. Assim. Acho que eu estou um pouco inspirada porque eu estou lendo isso. Mas eu achei bonito, eu me emocionei. Porque às vezes a gente esquece um pouco o que significa exatamente. Porque vira uma coisa muito subjetiva e, na verdade, a arte ela é bem certeira. Ela tem um objetivo.
E eu acredito fielmente que o grande primor da arte é justamente a cura. Mais ou menos isso, meio clichê, né? Meio Não, nada romantiquinho. clichê, toda vez que tem um silêncio, a gente vai para, a gente olha para si e critica a própria coisa. Rola a gente encerra a ideia e pode encerrar epicamente, todo mundo olhar e falar, uau, que maneiro isso que ela falou. Uau! Aí a gente vai lá e se critica. Mas médico, sim. Eu já ouvi alguém falando, eu estava tentando lembrar o que eu estava sentindo quando estava falando. Alguém falando que nós todos somos médicos, tanto os artistas quanto os próprios médicos, e os médicos são médicos do físico, né? O médico do corpo, e os artistas são médicos da alma. E talvez tenha a ver com Apolo ser o deus das duas coisas. Eu nunca tinha, Exatamente. não sabia que tinha um deus que ele era deus das duas coisas. Que maneiro. Exatamente. E eu achei bonito isso, porque a Jéssica falou muito disso, né? Me curou, me auxiliou a descobrir quem eu era. Aí, meu amor, é só Paulo na causa mesmo, dando a mão para a gente seguindo com ele, porque é muito bonito isso e é muito verdadeiro. Assim, mais uma vez, os gregos acertaram forte, assim, né? É muito sutil e muito bonito, na verdade. E agora segurou no silêncio, ela Não, segurou no porque silêncio. a Fala, Gabriel. Catarina falou agora sobre isso, né? Mas eu indo bem ao pé da letra, né? Não tem nada, o exemplo dos palhaços lá, dos Doutores da Alegria, eles reduzem o tempo de estadia das pessoas no hospital, né? Através da arte, contaminam lá as pessoas, sei lá, levantam a imunidade, e aí, por conta disso, desse processo todo, acaba reduzindo o tempo de pessoas na UTI ou em lugares assim que consegue diminuir o tempo de internação, hospedagem, sei lá, por causa de mexer em coisas mesmo assim, entendeu? A própria arte tem o poder de fato, mudar coisas assim no funcionamento do corpo humano, né? E aí levar mais rápido a cura. Exatamente. Eu vou aproveitar esse momento da cura, e eu acredito muito que essa questão da arte trazer, melhorar. Kate, você ia falar alguma coisa? Eu te interrompi? Não. Não, não, não. Ai, desculpa, deixa eu fechar aqui o som. Não, imagina, que eu achei que você fosse falar e eu te interrompi. Que a arte, eu acho que muito do fato da arte curar é porque ela melhora os nossos hormônios, ela melhora o nosso corpo internamente, traz alegria, traz sorriso. Lógico, eu puxei a brasa, eu puxei para cá para poder falar um texto que estava aqui na minha frente, que eu fui rodando. E antes da gente ir caminhando para o sorriso aqui, eu quero falar o seguinte: a proposta desse encontro era para a gente falar nossos textos, compartilhar nossas ideias. Se alguém tiver alguma contribuição no final, depois desse texto e do que eu vou falar agora, por favor, fale. E principalmente dizer, nossas emissoras particulares estão aí, né? Nossos streamings particulares estão aí, nosso Instagram está aí, nosso TikTok está aí, nosso YouTube está aí, nossas ideias estão aí para a gente fazer a nossa própria transmissão de ideias, sem depender de ninguém querer comprar as nossas ideias, a gente distribuir elas por aí. Então, a provocação é a gente tirar os nossos textos de onde eles estiverem e colocar eles em algum lugar online, que foi o que foi feito nesse projeto do Eu Não Sou Ninguém, caderno de poesias do Senhor Ninguém, na verdade, mudou tantas vezes de novo, mas é esse o nome, e por isso que o encontro é o primeiro Éden, já que tem uma predisposição de ter um outro, por isso é primeiro, então a gente pensa que vai ter outro. A ideia é essa. Sorriso. O sorriso toca a pele que em pelos se levanta, todo o amargor repele, aos mal-humorados espanta. Sorrir é ato político, cura do policístico, sara a doença do crítico, liberta o analítico. Com dente ou desdentado verdadeiro, solta o acorrentado, acalma o atormentado e conquista o ser amado. A maciez de um sorrisão acolchoa o coração, amortece a decepção e abraça feito canção. Sem o riso, eu não sou crente que é possível ser gente. Nele há o que se sente. O sorriso nunca mente. Queria compartilhar isso, que acho que eu gosto de compartilhar leveza dentro do possível, dentro do que eu acho que é muito da minha energia.
E eu queria deixar o sorriso reverberando aí para nossa reunião. Se alguém tiver alguma coisa para falar no final, por favor, senão a gente encerra o nosso primeiro Éden. Eu queria agradecer, achei muito legal. Que às vezes a gente fica. A gente tem coisas para compartilhar, né? E não faz esse tipo de encontro. E é tão bom ouvir as pessoas e falar o que tem desejo de falar. Então, assim, foram assim 40 minutos, 50, não sei quanto tempo a gente ficou aqui, mas de partilha, que foi muito bom, né? E às vezes a gente, na correria do dia a dia, esquece de falar, de fazer isso, né? E é tão gostoso. Então, obrigada a todo mundo. Obrigada, Yuri, obrigada a todo mundo que está aqui partilhando, né, os seus desejos, os seus anseios, os textos, as opiniões, enfim, achei muito legal e vamos fazer mais isso. Muito obrigado a cada um de vocês que topou participar do primeiro Éden, se inscreveu. Obrigado, Gabi. Obrigado, Agatha. Obrigado, Rodrigo, Jéssica, Vitor, Catarina. Muito obrigado por estar aqui. E até o próximo encontro, seja Éden ou seja não Éden, que a gente se encontre logo. Um beijo. Seja Apolo. Obrigada, gente. Foi muito inspirador. Beijo. Beijo, queridas. Beijo, beijo. A passos pequeninos ela caminhava ao encontro de meninos que amava. Olhava em seus olhos por 3 segundos e se via em embrolhos de gestos imundos. Não entendia por que sentia tamanha ojeriza, não compreendia sentimentos, se organiza. Viveu e cresceu sem entender o que acontecia. Sorriu e brincou sem querer o que ressentia. Anos se passaram desde então, Maria cresceu e mudou. Seu céu se alargou. Agora ela se entrega à paixão. Ela conquistou esse espaço que foi dela desde sempre. Mas que o outro, o macho aço, gritava: indecente. O sorriso toca a pele que em pelos se levanta. Todo amargor repele, aos mal-humorados espanta. Sorrir é ato político, cura do policístico, sara a doença do crítico, liberta o analítico. Com dente ou desdentado, verdadeiro solta o acorrentado, acalma o atormentado e conquista o ser amado. A maciez de um sorrisão acolchoa o coração, amortece a decepção e abraça feito canção. Sem o riso não sou crente que é possível ser gente, nele há o que se sente. O sorriso nunca mente. Je vous stocké papel higiênico. Isso é o melhor a fazer. Pode desarmar as tendas, rasgar os véus. Vamos tirar as vendas e interrogar os réus. Nada mais é segredo. O sangue faz seu caminho. O imperador do mundo é o medo. Sou eu, sozinho. E que se exploda o meu vizinho. Sozinho e fora de casa, para não feder. Aos 16 dias de 2020, às 15h59, estado de emergência no Rio de Janeiro. Mas 18 tem festa marcada, é a comemoração de aniversário meu. A vida é sobre mim, né? E sobre os meus. Deus tá me perseguindo, é isso? Todos convidados para o então baile de máscaras do Yuri Ribeiro. Essa é boa. Não. Quando a coerência então me visitou entre um momento e outro de alucinação de vida etérea e leve, eufórica, eu tive então que cancelar pela pressão dos conscientes, despertei também. Nós, já acostumados a usar máscaras, deveríamos tirar de letra. Mas a exigência, a imposição suprema da natureza bruta nos fez mascarados obrigados. E toda obrigação é chata, afinal nos mostra o quanto somos eternas crianças mal amadas por nós mesmos. Eu não aguento mais lives.
Álcool? Não, a parede da mesma cor? Álcool? Mais álcool? Meu estômago já tá desinfectado, eu não aguento mais álcool! Puf! Mais uma rolha se abre. O Zé me visita de madrugada. Vitamina C, Cheetos e cerveja. Maravilha, eu quero correr pelo jardim do palácio. Do Catete, eu quero na praia, na rua, eu quero ver gente, Mas eu nunca quis nada disso, nem fiz nada disso. Mas agora proibiram, e aí eu descobri que o que eu nunca fiz talvez não poderá ser feito mais tão cedo. Como é que eu vou dizer para os meus netos que eu não apreciei a vida por medo de vivê-la com ousadia? Hã? Ousadia? Carnaval. Ah, não. Essa eu vivi, sim. Ousadia, sim. Aliás, a última ousadia que eu vivi na festa mais etilizada do Brasil. Repare, eu não disse elitizada. Elitizada é a máscara da Louis Vuitton. Ou a de pérolas. Tem também aquela de Swarovski, diamante. Tem até uma de ouro. Pesada, tal qual a alma de quem busca diferenciação dentro da tragédia coletiva. Eram 15 dias, né? E chamaram de quarentena. Eu acho que eles não sabem até onde isso vai. Não há limites. Não, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. E é sobre... Para! Quando o mundo estiver de cabeça para baixo, quando a sua voz interior te chamar de incapaz, quando o vento hostil encandecer a brasa da dor, quando os noticiários vomitarem desespero, quando os outros já não acreditarem mais, mesmo que sejam seus pais, quando o sonho parecer distante demais, quando a vontade for se deitar sem hora para acordar, quando sentir o peso de algo que não sabe explicar e pensar que lhe falta o sorriso, lhe falta o amor, lhe falta a poesia. Quando tiver medo e não souber o que fazer. Quando tudo parecer nada. Olhe para trás e seja grato por ter engrossado as solas dos teus pés ou por ter gasto as solas dos teus sapatos neste caminho que você construiu até aqui. Erga a cabeça para conseguir enxergar as pontes que você construiu. Tenha calma. Saia da caverna. Se até os dias mais iluminados chegam ao fim, não serão as trevas a eternidade. O dia sempre amanhece novamente e o sol sempre volta a brilhar. E se pensar em desistir, lembre-se que tem alguém se inspirando na sua história e ontem você também acreditava. Em alguns dias, semanas ou anos, você vai rir desse momento. Imagine que enquanto o tempo passa, sua fé se torna cada vez mais forte que a sua dor. A cada inspiração, seus pulmões se enchem de vida e esperança, porque há uma legião de anjos te guardando, te ensinando e te guiando nessa experiência na Terra. Às vezes, esses anjos vêm na forma de amigos, professores, professoras, familiares. Outros brotam em frases inesperadas de desconhecidos ou em simples sorrisos cordiais em travessias, livrarias, cafeterias, padarias, portarias, ou nunca aparecem, mas eles sempre estão ali, ao seu lado. Quando não se sentir iluminado, pense em quanta gente você já iluminou. É muita gente, né? É muita gente se inspirando em você e você nem imagina o quanto é importante para eles. Então se espalha. Se espalha pelo mundo e continua a caminhada. Caminhada. Take it easy, sem pressa. Sem pressa, porque o importante não é a chegada, mas sim as primaveras. Eu não sou ninguém, você também. Não faz mal bater um papo assim gostoso com ninguém, sem saber o nome, cadeira em que senta, e muito menos se tem ou não tem algum vintém. O importante é entreter e fazer bem, seja lá o que for feito. Ensaio para fazer neném ou projetos para levar a vida além. O importante é ser de fato um belo de um ninguém. Ninguém muda a vida de ninguém. Ninguém tem autoridade para falar mal da vida de ninguém. Ninguém leva nada de ninguém. Mas se um ninguém se sente sozinho, ele deseja uma companhia, mesmo que seja de um ninguém. Nada. Ninguém junto. Pode ensaiar para fazer neném.
E quem sabe nasce alguém. A passos pequeninos ela caminhava ao encontro de meninos que amava. Olhava em seus olhos por 3 segundos e se via em embrolhos de gestos imundos. Não entendia por que sentia tamanha ojeriza, não compreendia. Sentimentos se organiza. Viveu e cresceu sem entender o que acontecia. Sorriu e brincou sem querer o que ressentia. Anos se passaram desde então. Maria cresceu e mudou. Seu céu se alargou. Agora ela se entrega à paixão. Ela conquistou esse espaço que foi dela desde sempre. Mas que o outro, o macho aço, gritava: indecente. Afanaram meu último suspiro. Há tempos que eu espero por ele. Ao amanhecer percebo que ainda respiro. Então não foi o último aquele? Onde estaria esse ingrato, a quem tratei com tanto esmero? Não estaria vivo nem se fosse um gato. Há quem tenha medo, mas eu espero. Quero. Alguém muito mal intencionado quer arrancar de mim o direito de partir. Isso é cárcere privado. Tiraram de mim o direito de ir depois de vir. Eu sinto que sou tratado como planta no jardim. Eles ficam lá como se pudessem se comunicar. Olham, regam, adubam, às vezes tocam em mim. Mal sabem eles que eu, vegetal, posso escutar. E eu já descobri. Existe um botão sobre o qual discutem sim ou não. Se eu me esforçar o suficiente, eu mexo um braço e eu acabo com o reticente. E não é que eu consegui? Mexi, mas não cheguei a tocar no tal do fim. Eles viram e agora sorriem para mim e só falam em sim, sim. Vamos manter o que nos dá esperança. Eu acho que só aqui já gastaram toda a herança. Foram eles os ladrões do meu último suspiro. Aposto que um deles é um vampiro. Enquanto meu sangue esfria, ele suga de quem me espia. O tempo passa e eu sei o fim. Custa caro a fé que existe em mim. O jeito vai ser levantar e dizer: o que vocês estão fazendo está errado. Eu já me despedi do direito de viver e vocês estão aí me mantendo acorrentado. Levantei, falei e até andei. Ainda bem que eu não apertei. A incapacidade de partir me fez renascer. O que dizer a quem não foge à luta todo dia na labuta e ainda escuta esperança, meu amigo? Por favor. O que dizer para este ser que sofre, chora, luta feito Macaipora e quer saber sobreviver? Vai saber. Vai saber. Não é para dizer nada, 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 não, que o tempo passa e todo mundo vai pro chão e vira bicho, o bicho come, no outro dia vira pão. Ah, não. É paciência de Jó. Na gota d'água dá um nó, no outro dia vira pó e já do avesso não consegue respirar. É desde o berço que ele aprendeu a chorar. O que dizer a esse ser que sofre, chora, luta feito uma caipora e quer saber sobreviver? Vai saber. Vai saber. Não é para dizer nada, 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 não. O tempo passa e todo mundo vai pro chão e vira bicho, o bicho come, no outro dia vira pão. Ah, não. É paciência de Jó. Na gota d'água dá um nó, no outro dia vira pó e já do avesso não consegue respirar. É desde o berço que ele aprendeu a chorar. E nunca mais pôde parar.